Jesus está mais vivo do que nunca, irmãos, amém? Jesus está vivo, vivo, vivo. Falei com Ele hoje, glória a Deus. Tem alguém que falou com Jesus hoje aí? A verdade não é que Ele está vivo, irmãos. Sim ou não? Glória a Deus. Olha para a pessoa que está dizendo, assim, Jesus está vivo. Falei com Ele hoje. Glória a Deus. Amém? Queria intitular, irmãos, estamos aqui em uma campanha de oração, de avivamento, de busca da presença de Deus. Eu acredito que Deus tem falado ao longo dessas semanas ou desses dias que os irmãos têm buscado a Deus em oração. E eu acredito que o Senhor falará mais uma vez de forma diferente conosco. E sairemos daqui cheios de alegria em buscar a presença de Deus aqui neste lugar tão abençoado, consagrado para a adoração a Deus. Uma caminhada de conquista, esse é o tema da campanha, né? Eu trago, irmãos, um tema baseado neste tema, que os irmãos estão aqui na campanha. Queria dar o seguinte tema para esse texto que nós lemos: depois da caminhada virá a recompensa. Repita-se após mim: depois da caminhada virá a recompensa. Se vire para o seu irmão e diga assim: depois da caminhada vem a recompensa. Se não desista da jornada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós temos aqui um texto muito conhecido, um texto seleto. Os irmãos com certeza já ouviram muitas mensagens acerca dele, e Deus falara de algumas maneiras, de várias formas, através de homens de Deus, de pregadores, de mulheres de Deus. Eu acredito que o Senhor falará uma vez mais conosco nesta noite, em nome de Jesus. Nós estamos aqui encontrando um texto na Bíblia Sagrada, que é o momento final da caminhada profética de Elias e o início de uma jornada ou de uma nova caminhada para um novo profeta chamado Eliseu. Então estamos aqui na reta final de um ministério de um profeta chamado Elias e no início da jornada do ministério de Eliseu. Esse capítulo 2, ele é crucial, porque em pouco tempo esses dois profetas viveram um momento muito importante nos seus ministérios: o final da jornada de Elias e o começo do ministério profético de Eliseu, como já falei. Antes de Elias ser levado ao céu, porque Deus iria tomá-lo para si, ele haveria um sucessor após ele, que seria Eliseu. Antes disso, eles passaram por 4 lugares. Repita assim comigo: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Passaram por 4 lugares, passaram por 4 testes, por 4 ensinamentos, e no final houve uma recompensa para eles. Glória a Deus. Isso aqui representa como que uma jornada, uma caminhada cristã na nossa vida. Passamos por muitos lugares, passamos por muitos momentos, aprendemos muitas lições por esses lugares que nós passamos, e tudo isso contribui para a nossa jornada, para a nossa caminhada aqui na terra. E por esses lugares que esses homens passaram, no capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia diz que antes que o Senhor levasse Elias em um redemoinho, o Senhor havia falado com ele que ele deveria ir para Gilgal. E esse nome desta região, deste local chamado Gilgal, significa um círculo de pedras. Ou também tem um outro significado, como que removido ou remoção. Gilgal foi o primeiro lugar que, após Josué, juntamente com o povo de Israel, atravessar o Jordão, foi o primeiro lugar em que eles se acamparam. Gilgal também representa um lugar que, após o povo de Israel atravessar o Jordão e chegar até Gilgal, representa também o seguinte: uma nova geração no deserto surgiu. E esses novos jovens, esta nova geração que surgiu no deserto, atravessou o Jordão e chegou até o Gilgal. Havia uma ordem, havia uma aliança que Josué deveria fazer com toda aquela nova geração, que seria o pacto da circuncisão. Foi em Gilgal que a nova geração
geração realizou esta aliança com Deus, o pacto da circuncisão. Outra característica também, outro dado acerca desta cidade, Gilgal, foi que na época de Elias, Gilgal era um centro de idolatria. Mas quando Elias chega ali, ele transforma aquele lugar que antes era de adoração de um povo idólatra, e ele transforma em um lugar de experiência com Deus. Aleluia. O que nós podemos extrair daqui, irmãos, é que o significado de Gilgal significa remover, remoção e círculo de pedra. Chega um momento em nossas vidas, quando nós conhecemos a Deus e temos experiência com Ele, que nós devemos remover das nossas vidas tudo aquilo que desagrada a Deus. Devemos remover o pecado, devemos remover a idolatria, devemos remover tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Logo, tudo aquilo que é da carne, tudo aquilo que desagrada a Deus, deve ser removido de Gilgal. Louvado seja o nome do Senhor. Elias estava aqui juntamente com Eliseu, e a primeira coisa que eles vão, para o primeiro lugar que eles vão é para Gilgal. E quando chegam lá, o significado deste local significa remoção. Isso significa dizer, irmãos, que na nossa caminhada, que na nossa jornada cristã, nós devemos remover tudo aquilo que desagrada a Deus. Devemos buscar a santificação, devemos buscar a santidade, aquilo que agrada ao Senhor, buscar tudo aquilo para a nossa vida que agrega valores espirituais. E o primeiro teste que Eliseu ele passa juntamente com o seu mentor Elias é que, antes de chegar em Gilgal, Elias diz para Eliseu: fica-te aqui, não vai comigo, fica aqui. Só que Eliseu já havia falado para Elias que para onde ele fosse, qualquer lugar que ele fosse, ele iria com ele e não ia deixar. E aí Eliseu responde para Elias, ele diz o seguinte: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E a Bíblia diz que ambos desceram a Betel, que foi nesta caminhada, que foi nesta jornada, antes de receber a recompensa, eles caminham cerca de 25 quilômetros para chegar até Betel. E Betel, acredito que você já sabe, significa casa de Deus. Casa de Deus. Em Betel, Abraão adorou o Senhor. Em Betel, Jacó teve uma visão de uma escada que ia da terra até o cume dos céus. E ali também a Bíblia diz que ele levantou um altar em adoração ao Senhor Deus que lhe aparecera em Betel, chamada Casa de Deus. Foi também em Betel, depois de passar um tempo em que Abraão desce ao Egito, é que ele resolve voltar para Betel para renovar a aliança que ele tinha com Deus. Jacó também, depois de ter passado por alguns momentos na sua vida, chegou um momento na vida de Jacó que ele retorna para Betel para renovar a sua aliança que ele tinha com Deus. Então nós começamos a concluir que Betel é um lugar de aliança com Deus, que Betel é um lugar em que Deus se apresenta, se revela, se manifesta em Betel, na casa de Deus. Você está no lugar certo, você está na hora certa, você marcou o encontro certo neste lugar para ter uma nova experiência com Deus. Você chegou no local onde Deus fala, você está sentado no local onde Deus quer que você esteja nesta noite para ouvir a voz de Deus, porque em Betel que nós retornamos para que a aliança seja renovada em nossas vidas. Meus irmãos, nós passamos tantas lutas, passamos tantas tribulações nesta vida, passamos tantos aperreios ministeriais, passamos tantas dificuldades, às vezes financeiras, familiares, seculares, espirituais, mas chega um momento crucial na nossa vida que nós resolvemos o seguinte e propomos no nosso coração: eu tenho que retornar para Betel, eu tenho que retornar para a casa de Deus, porque é lá na casa de Deus que tem aliança, é na casa de Deus que tem renovo, é na casa
você chegou no lugar certo. Deus ele está te vendo no lugar e você está nesse momento no lugar onde Deus quer que você esteja para falar contigo. Chega um momento em nossas vidas que quando nós retornamos para Betel, Deus se revela novamente. E eu quero profetizar segundo a palavra de Deus nessa noite, que Deus se revelará na sua vida, que talvez os momentos difíceis, os momentos de tribulação, que talvez os momentos que você está vivendo, que você está chegando no seu limite, você não está suportando mais, mas espere um pouco, Deus se revelará através do seu Espírito na sua vida. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Betel representa lugar de adoração, representa lugar de renovação da aliança, mas também, irmãos, Betel representa, aqui nesse texto que nós lemos, um local onde Elias e Eliseu chegaram, e outros profetas chegaram com Eliseu e disseram: tu sabes que o teu Senhor será levado e tu vai ficar sozinho? Naquele momento, Betel para Eliseu representou uma oposição, representou dúvida ministerial na vida de Eliseu. Mas nós devemos estar certos, irmãos, de que se Deus tem promessa em nossas vidas, o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir na tua vida as suas promessas. Louvado seja Deus. Talvez estão falando para você, você sabe que não vai dar certo. Você sabia que não vai dar certo esse negócio que você começou a fazer? Você sabia que não vai dar certo essa faculdade que você iniciou? Talvez você começou ou propôs no seu coração fazer alguma coisa, algo que deseja o seu coração, ou algo que agrada ao coração de Deus, mas começou a se levantar os opositores, começaram a se levantar também as críticas na sua vida. E é no momento que nós estamos querendo agradar a Deus, queremos realizar algo que deseja o nosso coração, começam a se levantar as críticas, começam a se levantar os opositores, as pessoas começam a colocar dúvidas, começam a colocar palavras desanimadoras. Mas, meu irmão, eu vim aqui nessa noite para dizer uma coisa para você: fique firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor. Aquilo que você propôs no seu coração vai dar certo em nome de Jesus. Deus cumprirá as suas promessas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Você está aqui chamando uma campanha cujo tema é uma caminhada de conquista, e você quer saber um segredo para você ter sucesso, para você conquistar? Não há segredos, somente obedeça, somente o princípio da obediência. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, as bênçãos te acompanharão. Quem acredita nisso, meus irmãos? Aleluia. Eliseu chegou ali em Betel, havia ali um grupo de profetas, e acredita-se que aqueles profetas queriam também serem herdeiros da porção do espírito de Elias, e dar um ministério profético e dar continuidade. E naquele momento em que Elias escolheu a Eliseu, ele encontrou aquele grupo de profetas. Eliseu estava visitando onde de ser levado ao céu, mas colocaram uma dúvida no coração de Eliseu, e Eliseu responde para eles: sim, eu sei que o meu Senhor será levado, mas calai-vos. Aleluia. O que nós aprendemos aqui é que quando vem as críticas, quando vem as oposições, sabe o que nós devemos fazer? Você não precisa responder muita coisa, não. Naquele momento Eliseu só pediu para que eles se calassem. Não dê ouvidos para as críticas, não dê ouvido para as oposições. Vai dar certo, porque Deus já confirmou a palavra sobre a sua vida. Quem acredita nisso? Amém, irmãos? Terminando de passar por Betel, eles andaram cerca de 20 quilômetros a mais, e eles chegaram em Jericó. Jericó, que foi o lugar da primeira vitória de Josué na terra prometida. Quando eles chegam na terra prometida, eles têm que passar ali por Jericó. E a primeira vitória de Josué e do povo de Israel foi ali em Jericó. Mas também foi em Jericó o local onde Acã desobedeceu ao Senhor, pegou no despojo da guerra,
e por causa do pecado de Acã, causou uma grande derrota para o povo de Deus. Jericó lembrava para Eliseu aqui neste momento a vitória da fé, a tragédia do pecado, mas também lembrava para Eliseu, sabe o que? A majestade do Senhor que derruba muralhas. Aleluia. Estando ali em Jericó, Eliseu tinha essa ciência, tinha esse conhecimento de que foi em Jericó que Deus deu a vitória para o povo de Israel. Foi em Jericó que o povo levantou-se em um ato profético, direcionado pelo Espírito de Deus, e ao rodear aquela cidade, quando rodearam ali, fizeram aquelas voltas, gritaram e tocaram trombetas, a Bíblia diz que aquelas muralhas caíram ao chão, louvado seja Deus. E ali, em Jericó, nós podemos concluir o seguinte, que naquele momento, eu acredito, eu penso, deduzo comigo, que Eliseu estava pensando consigo mesmo, que em Jericó é lugar de derrotar o inimigo, louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção nesta jornada. Elias e Eliseu primeiro passam por Gilgal, lugar de remoção, de remover o pecado, de remover as obras da carne. Depois eles passam por Betel, um lugar de recomeço, um lugar de renovação da aliança. Agora eles estão passando por Jericó, o lugar de derrotar o inimigo. Eu não sei em qual desses lugares você se encontra neste momento. Eu não sei se você ainda está em Gilgal e precisa remover certas coisas da sua vida que desagradam a Deus. Eu não sei se você ainda está preso às coisas materiais, às coisas da carne, do pecado. Isto tem prendido a sua vida espiritual. Não sei disso, mas eu quero te dizer uma coisa. Hoje é noite de você remover tudo isso que desagrada a Deus. Não sei se você chegou já em Betel, está passando por Betel, um lugar de retorno, um lugar de recomeço, um lugar de aliança com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, Deus quer uma nova aliança com você sim, e você tem que desejar fazer esta nova aliança com Deus. Talvez você está passando por Jericó, enfrentando o inimigo, as muralhas se levantaram na sua frente, mas eu quero te dar uma boa notícia nesta noite: as muralhas vão cair da tua vida em nome do Senhor Jesus. Porque quando nós clamamos o Deus de Israel, quando nós clamamos pelo nome poderoso de Jesus, de Yeshua, as muralhas caem ao chão. Ele está no nosso barco, e quando Ele está no nosso barco e nós despertamos Ele do sono, Ele se levanta, repreende o mar, a fúria do mar e das ondas e da tempestade, e se faz uma grande bonança. Aleluia. Pergunte para o seu irmão que está do seu lado: Jesus está no teu barco, meu irmão? Então fique despreocupado, haverá uma grande bonança na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Você vai derrotar o inimigo nesta noite em nome de Jesus. Você chegou no lugar certo, no lugar da bênção, no lugar da vitória. Está recebendo e ouvindo a palavra certa, uma palavra profética da parte de Deus para a sua vida. E todas as coisas que talvez estavam em desordem na sua vida, Jesus entrará, já entrou na tua vida, na tua casa, para colocar tudo em ordem. Dá lugar nesta noite para o Espírito de Deus, dá lugar nesta noite para Jesus, para Ele colocar em ordem todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Depois de passar, irmãos, por Jericó, eles caminham mais cerca de 8 quilômetros. Se você for somar o percurso, a caminhada que esses dois profetas fizeram antes de Elias ser levado ao céu no redemoinho e Eliseu receber a recompensa da porção dobrada do Espírito, eles caminharam cerca de 53 quilômetros. E nesta caminhada, e neste trajeto, eles chegaram a um determinado lugar, próximo ao Rio Jordão. E chegando ali próximo ao Rio Jordão, o interessante que para Deus tirar o seu povo que estava sendo escravizado no Egito, Deus abre o Mar Vermelho. Mas para que o povo entre na terra prometida, na herança que Deus havia prometido a eles, Deus abriu o Rio Jordão. Glória a Deus. E o povo passou em seco. O Rio Jordão também foi o local onde Davi
foi recebido pelo povo em seu regresso ao trono. Foi ali próximo ao Jordão. O rio Jordão também mais tarde seria utilizado por João Batista, o precursor do Messias, para batizar Jesus, apregoar a palavra de Deus, as pessoas se arrependerem dos seus pecados e preparar o caminho para o Messias. Foi ali no Jordão, próximo ao Jordão, o local onde Elias foi arrebatado e Eliseu recebeu a recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles estavam próximo ao Jordão, Elias toca ali a sua capa, o rio Jordão se abre, e quando eles passam do outro lado, glória a Deus, quando eles estão ali próximo àquele Jordão, as águas se dividem. Versículo de número 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Glória a Deus. Versículo 12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou em duas partes, pegou a capa que caía, dobrara ela e bateu no Jordão. E a Bíblia diz que o Jordão novamente se abriu, começando ali o ministério profético na vida do profeta Eliseu. Glória a Deus. A porção dobrada que Eliseu havia pedido de Elias, irmão, representa aqui pelo menos umas três coisas: a coragem de Elias, a fidelidade de Elias, a fé e a obediência. Tudo isso veio dobrado na vida de Eliseu, baseado na lei da herança do primogênito, que está lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 17. Diz a lei do primogênito que todo primogênito deveria ter a porção dobrada dos bens. Logo, o que acontece? Eliseu aqui, ele não pede nada de material de Elias, mas ele pede coisas espirituais, porque Jesus diz o seguinte: granjeai tesouro nos céus, onde a traça, a ferrugem e nem os ladrões roubam, nem miram nem roubam. Louvado seja Deus, porque quando nós granjeamos tesouro da terra, os ladrões roubam, a traça vem e a ferrugem corrói. Mas nesse momento aqui, o que acontece? Eliseu, ele pede a porção dobrada do espírito que havia na vida de Elias. E pela lei do primogênito, o que aconteceu? Naquele momento que a capa caiu, Eliseu olhou para o céu e viu Elias subindo, confirmando o ministério na vida de Eliseu. Quando ele pega aquela capa, agora ele passa a ter a herança profética do ministério de Elias. Eu pergunto nesta noite: valeu ou não valeu a pena seguir a jornada, seguir a caminhada, remover o pecado, remover a carne, voltar para Betel, vencer o inimigo e depois chegar no Jordão? Meus irmãos, quando nós passamos pela caminhada, quando nós passamos por momentos difíceis de tribulação, vai chegar um momento que tudo isso vai valer a pena. Talvez você está passando por grandes lutas, dificuldades, problemas, tribulações, adversidade, mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: tudo isso vai valer a pena, porque no final vai haver uma recompensa da parte do Senhor. Pessoas vão se levantar e dizer: não vale a pena, desiste, não dá mais, entrega os pontos. Mas o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo e da sua palavra, está dizendo nesta noite: não desista da caminhada. É longa, é árdua, há adversidade, há problemas, mas no final vai valer a pena, vai haver uma recompensa. Você vai conquistar a herança que Deus tem guardado para a tua vida.
Certamente Deus, Ele vem em nosso favor. Ele recompensa o nosso sacrifício. Deus recompensa tudo aquilo que nós fazemos pela sua obra, tudo que nós fazemos em seu favor. Eu comecei o início desta mensagem dizendo que sou filho desta igreja, dizendo que nasci aqui no dia 25 de julho do ano de 2000. Pastor Salles até então não era o pastor desta igreja, era um outro pastor, que hoje é pastor em Tefé. E um tempo depois o pastor Salles assumiu aqui a liderança desta área. E num domingo, dia 25 de julho, eu dobrava os meus joelhos, cerca das 21 horas. O diácono Souza pregava a palavra nesta noite. Eu estava do lado do meu irmão Sérgio, a um convite. E eu contava até esse testemunho ontem, no culto de doutrina na igreja. E me recordava de que quando estava sentado ali, eu ouvia a palavra daquela noite, uma palavra de salvação, uma palavra evangelística. O Espírito de Deus convenceu-me naquela noite do pecado, da justiça e do juízo. Eu senti como que correntes caindo, que estavam me prendendo, caindo no meu corpo. Eu vim até a frente, dobrei os meus joelhos, e Deus começou a fazer uma grande obra na minha vida. Desde então eu orava com algumas irmãs, que eu até vejo aqui, mas algumas eu acho que não lembram mais de mim. As irmãs do Cocó, as irmãs que estão de cabeça branca. Orava aqui nas orações de meio-dia com o pastor LG, com o irmão Nivaldo, com o Jorge e tantos outros irmãos que congregavam aqui neste lugar. Estava aqui quase que todo meio-dia, quase que todo dia, nas consagrações de sábado, 7 horas da manhã, na escola bíblica dominical, e sempre aprendi com os meus líderes aqui neste lugar, obedecer a Deus, obedecer ao líder, obedecer em qualquer circunstância, obedecer ao Senhor acima de tudo. E eu aprendi com eles, com meus líderes, o princípio da obediência, que debaixo da obediência, debaixo de uma autoridade, nós iríamos crescer um dia. Irmãos, nessas consagrações e nessas orações, sempre Deus levantava para irmãos, profetas, para profetizar na minha vida, para profetizar acerca do meu ministério. Mas eu estava no começo, tinha meus 16 anos. Agora dia 21 completei 31 e eu fiquei, meu Deus, como passa rápido. Jesus, né? Só o sangue, né, irmãos? Mas o tempo se passou. E sabe o que acontece, irmãos? Aprove a Deus. Pela graça do Senhor, nós começamos. A primeira mensagem que preguei aqui nessa igreja foi no culto de treinamento às 18h30. Começava antes do culto aqui, do culto oficial. A primeira mensagem foi uma mensagem de 20 minutos. E eu preguei aqui, os irmãos estavam chegando, eu suava frio e tremia nas bases, era muito tímido, muito tímido. E quando falava, só falava olhando para o chão e tremia demais, e suava demais, pastor. Mas o tempo foi passando, fomos crescendo, fomos lendo a Bíblia, fomos aprendendo um pouco mais da palavra e sempre obedecendo aos líderes. Aprove ao Senhor, irmãos, que tivemos que nos mudar. Congreguei aqui cerca de 3 a 4 anos aqui nessa igreja, e passou o tempo e tive que mudar de bairro. Mudando de bairro, permaneci ainda na Assembleia de Deus, sou filho desta igreja, amo esta obra, amo esta igreja. Tive uma passagem rápida pelo Ministério de Madureira, mas chegou um tempo em que o meu sogro abriu um ministério, estamos lá hoje, debaixo da bênção, da onde nós saímos, conversamos com o pastor foi na nossa casa, nos abençoou, saímos da Assembleia de Deus, o pastor Edinaldo Bahia, que é o pastor na área 96, lá no Manoa, nos abençoou, entendeu o nosso ministério, saímos do Ministério de Madureiras, começamos com o pastor Rubens, debaixo de bênção, tudo debaixo de bênção e da obediência. E aprove a Deus, irmãos, realizarmos a obra onde nós estamos hoje no ministério.